Olá, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus encontrar o seu coração, encontrar a sua vida, intervir na sua história, queridos, com algo que está em seu coração para colocar diante de você possibilidades infinitas. Porque o nosso Deus não é um Deus de impossibilidades, muito pelo contrário. Nosso Deus sempre visualiza possibilidades, mesmo onde nós achamos que as portas estão completamente fechadas. Para nós pode ser essa visão, mas para o nosso Deus sempre continuarão abertas, porque Ele tem os seus próprios caminhos, Ele abre caminho onde não existe. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Nada pode ser impossível diante dele, queridos, e eu tenho a certeza de que Deus está abrindo mais essa oportunidade no dia de hoje para nós conversarmos um pouco, para nós falarmos um pouquinho da sua santíssima e maravilhosa palavra, que tem tanto a nos ensinar, que tem os caminhos de vida, como está escrito lá em Deuteronômio, o Senhor nos contando os caminhos de vida e nos pedindo: escolham, pois, a vida. Essa é a proposta do nosso Deus, que está em seu coração, independente daquilo que nós fazemos, pelo que nós passamos. Ele sempre está dizendo: escolha a vida, meu querido, e saiba que o poder da escolha está em suas mãos. E o fato de você parar um tempinho para escolher ouvir essas palavras, ouvir esse compartilhar da palavra de Deus, demonstra para Ele que você está escolhendo o caminho da vida, o caminho de vida que Ele tem para a sua história. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, muito pelo contrário, algo de especial será encontrado dentro do seu coração, será construído um pouquinho a mais de Deus dentro de você. Você se parecerá um pouco mais com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso modelo ideal, e o Espírito Santo, Ele vai te orientar, queridos, diante disso que você está enfrentando. Porque o nosso Deus não é um Deus que vira as costas para os seus filhos, não é um Deus que se esconde dentro das crises que nós atravessamos, muito pelo contrário, é um Deus que se dá a conhecer profundamente diante das adversidades pela qual nós passamos e estamos passando. E nós estamos conversando sobre a figura da construção de uma casa, nós estamos sobre o fundamento da esperança, e hoje nós vamos falar sobre o último pilar que está sobre este fundamento da esperança. Falamos sobre o pilar da visão, falamos sobre o pilar da alegria, o pilar da paz, e hoje vamos falar sobre o pilar dos sonhos. Quem tem esperança viva dentro do seu coração, e essa esperança se chama Jesus Cristo, é uma pessoa inevitavelmente sonhadora, uma pessoa que sonha com o melhor de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas que ela ama, para a sua sociedade, com uma contribuição para as gerações futuras. Essa é a pessoa que mantém a sua esperança viva. Uma pessoa que está sem esperança, ela não consegue mais sonhar. A sua capacidade de sonhar vai diminuindo. Ela sai dos grandes sonhos, passam para sonhos materialistas, pequenos, que são efêmeros e passageiros, e isso continua diminuindo à medida que a esperança vai indo embora. E essa pessoa, ela então fica dentro de uma caixa preta, dentro de um lugar escuro, sem ter a oportunidade de sonhar. Então, se você tem percebido que os sonhos já não são tão naturais na sua vida, se você não tem uma visão de futuro, um sonho estabelecido para alguma área da sua vida, para qualquer área da sua vida, se este sonho já não faz mais o seu coração palpitar, se você não tem mais sonho para fazer com que a sua motivação ela cresça, se desenvolva, é porque, querido, em algum momento o fundamento da esperança foi abalado no seu coração. Mas Deus, Ele tem todo o poder de restituir, de consertar, de trazer renovação, de trazer vida novamente, a esperança dentro de você, para você voltar a sonhar, porque um filho de Deus, ele sonha, ele tem a capacidade de sonhar, faz parte do nosso direito, da estrutura que nós recebemos como filhos de Deus, amados e aceitos. Por isso, querido, abra o seu coração a essa palavra, abra a sua mente,
dê a si a possibilidade de ressignificar aquilo que você precisa para que você volte a sonhar, ou que você limpe o pó desse sonho seu tão antigo, um sonho, claro, que esteja linkado com o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. E essa missão, esse propósito vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, começando pelos seus próprios, que ele tinha a vontade, o sonho de ter pessoas, de ter uma família próximo a ele, e este sonho ele foi atrás, independente do que ele teve que pagar para ter essa família, ele pagou, queridos, e hoje nós estamos aqui, a sua família, seus filhos, adorando, glorificando o seu nome, e essa essência do Deus sonhador está dentro de nós, dentro de cada um de nós, os seus filhos. Por isso, volte a sonhar, limpe, tira a poeira deste sonho que está dentro do seu coração, e este é justamente o motivo, é o momento que Deus preparou para que você fortaleça a sua esperança, sonhando com aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida. Mas você pode me perguntar: Wagner, será que nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, de falta de emprego, de problemas políticos, de tantas e tantas dificuldades e adversidades, é o momento para sonhar? Queridos, a única resposta que eu tenho para você é o que o seu Deus está fazendo agora. O que aquele Deus que você resolveu seguir, que você faz parte da família, que está acima de todas as coisas para você, o Criador dos céus e da terra, está fazendo agora. Deus, Ele continua sonhando e colocando seus sonhos em prática. Será que nesse momento difícil não é a hora de a gente ser mais cuidadoso? Cuidado, querido, que essa visão de ser um tanto cuidadoso demais acaba matando a nossa esperança de futuro, de dias melhores. Mesmo dentro da crise, é o momento de sonhar, porque o sonho é uma característica de quem tem esperança, de quem sabe que o seu futuro foi planejado por Deus, que faz parte de um propósito eterno e não temporal simplesmente. E essa pessoa, ela tem a possibilidade de continuar construindo a sua vida. Sempre que você tiver dúvidas sobre se é tempo de sonhar ou não, querido, olhe para o nosso Deus, olhe para Ele, porque Ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Nós não podemos andar naquilo que o mundo, que o diabo, que a nossa carne frágil fala, mas precisamos andar como o nosso Deus fala, segundo as suas promessas, segundo as suas palavras. Nós precisamos querer ser igual ao nosso Pai, alinhar a nossa vida com Ele. E olha um pouquinho para Deus, vai lá para Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. Quando Deus ele começa a criar todas as coisas, Ele cria os céus e a terra. Depois, logo na continuação, diz que a terra estava uma bagunça, que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face do abismo. E então Deus ele começou novamente, dentro daquele momento de crise, reorganizar a terra de tudo o que tinha acontecido, passar para uma nova criação, desenvolver a sua criação, chamando a luz, organizando cada coisa no seu lugar. Deus nunca parou de continuar sonhando, de continuar investindo em seus sonhos. Olha o que aconteceu quando Ele colocou Adão, colocou Eva, os nossos pais, aqui no Jardim do Éden, e deu a autoridade do mundo na mão deles. Eles desobedeceram, você encontra em Gênesis capítulo 3, eles desobedecem porque são enganados pelo diabo naquele momento. E mesmo assim, queridos, vendo o seu projeto não indo de acordo com a sua vontade, Deus não parou de sonhar, e aí Ele foi e pagou preço alto para que nós pudéssemos estar com Ele, para que o seu sonho de família pudesse realizar-se. Ele separou um povo, foi separando pessoas, foi separando um povo, e desse povo trouxe na plenitude dos tempos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E Ele não deixou de sonhar, Ele foi para o céu, deixou poucos discípulos aqui na terra, e aí para esses discípulos serem verdadeiramente comunicadores da sua palavra, das suas boas novas, mandou o seu Santo Espírito, que visitou e está
conosco, morando no nosso coração há mais de 2000 anos. Depois que Cristo entregou a sua vida e ressuscitou por nós, Deus continua a cada dia investindo no seu reino, investindo nos seus sonhos, investindo na sua vida. Ele continua investindo em cada um de nós, porque Ele tem o seu sonho de realização das melhores coisas para as nossas vidas, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Olhe sempre para Deus. Deus tem um coração que sonha, por isso que nós temos essa natureza maravilhosa, essa criação maravilhosa, porque Deus não deixa de sonhar. Queridos, nunca deixe, nunca abra mão de sonhar. Você acha que não é tempo de sonhar por causa da pandemia, por causa do Covid-19? Olha para as grandes personalidades da Bíblia: Abraão, Moisés, Jacó, Davi, tantas e tantas outras pessoas. Um em especial que nós vamos falar aqui, um grande homem de Deus chamado José, isso mesmo, José do Egito. Vamos aprender um pouquinho com ele sobre sonhos, sobre como a gente deve se portar diante das crises. São pessoas que sonharam dentro de crises terríveis pelas quais passaram. Queridos, eles não abriram mão de sonhar, e este sonho levou à concretização de propósitos divinos, de objetivos maravilhosos para as nossas vidas, mesmo diante das limitações, mesmo diante das piores adversidades que essas pessoas passaram, nunca abriram mão de sonhar. Queridos, quais têm sido as pessoas em quem você tem se apoiado, em quem você tem visualizado para te dar esperança? Se a gente ficar olhando para o mundo, olhando para as coisas que estão acontecendo aqui nessa terra, nesse momento, nessa atual conjuntura, a gente vai abrir mão de sonhar realmente. Mas se você for olhar para a palavra de Deus, olhar para as pessoas, olhar para o próprio Deus, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, você vai perceber que sempre foram pessoas que sonharam e trouxeram à existência um plano divino de Deus, um propósito divino de Deus, porque não abriram mão dos seus sonhos, mesmo com todas as suas limitações e dificuldades, não abriram mãos dos seus sonhos, queridos. E este foi o que aconteceu de grandíssimo em sua vida, para que eles pudessem realmente concretizar a vontade de Deus sobre a sua terra. Então é verdade, é tempo de sonhar. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 19. Inclusive, para nesse tempo de dificuldade, eu queria deixar como sugestão para você: leia a história de José. Você vai encontrar lá no capítulo 37, você vai até o capítulo 40, e você vai encontrar a história de José, o que aconteceu com esse menino que passou por muitas adversidades, mas que concretizou mais do que o seu sonho, o sonho de Deus para essa terra, para aquela geração, para aquele momento, e abençoou o seu povo. Olha que interessante, lá está escrito assim, a partir do versículo Gênesis 37, 19, os seus irmãos falando: lá vem aquele sonhador. Queridos, se você não conhece um pouquinho a história de José, o que aconteceu foi que José foi um dos filhos de Jacó, e ele começou a sonhar e compartilhar os seus sonhos com a sua família. A sua família não gostou muito, principalmente os seus irmãos, porque falava nesses sonhos que ele seria alguém muito importante e que os seus irmãos se ajoelhariam diante dele. As pessoas não gostam muito de sonhadores dessa forma, e aí essas pessoas ficaram com raiva dele, e essas pessoas começaram a perceber que o seu pai também valorizava muito mais ele, e teve vários problemas naquele momento, e então eles venderam José para o Egito, e eles venderam esse José para o Egito. E aí José, ele passou por poucas e boas na casa de Potifar, que foi a pessoa que comprou. Depois de passar lá por muitas dificuldades, ele foi para uma prisão também, acusado injustamente, e lá da prisão, querido, Deus
depois de muito tempo, restituiu a sua vida e tirou ele da prisão egípcia para ele ser o governador, simplesmente e somente abaixo de Faraó, em um momento de muita dificuldade, pelo qual a terra passou. Foram 7 anos de fartura, depois 7 anos de muito sofrimento, de muita fome, aonde ele teve a oportunidade de, porque não desistiu dos seus sonhos, abençoar o seu povo, querido, abençoar o seu povo. Porque saiba de uma coisa, quem continua sonhando, essa pessoa ela sempre continua visualizando a continuação da vida. São os sonhadores que abrem a porta para a continuação da vida. Não são as pessoas que se paralisam, que abrem mão da esperança, abrem mão dos seus sonhos, abrem mão do propósito de Deus em suas vidas, mas os sonhadores é que continuam abrindo as portas para que a vida continue, que continuam pavimentando a estrada chamada vida, para que outras pessoas possam também ser abençoadas, porque um sonho só é um sonho quando outras pessoas são também abençoadas, como foi o caso de Jacó. E olha como Jacó ele era José, e olha como José ele era conhecido. Lá vem o sonhador, queridos, que coisa maravilhosa. Eu sei que naquele momento os irmãos de José estavam simplesmente falando mal dele. Era de uma forma ruim essa questão de chamar ele de sonhador. Mas pensa por um outro lado, queridos. As pessoas identificavam José como alguém que tinha a capacidade de, em meio a dificuldades e no momento onde as pessoas só se importavam com o agora. Conhece uma sociedade que só se importa com o agora? Então, essa sociedade precisa de José. Essa sociedade precisa de sonhadores que pavimentarão a continuidade da vida após essa pandemia pela qual nós estamos passando, queridos, que é muito mais a pandemia do medo, das doenças emocionais, do que uma pandemia verdadeiramente de uma doença física. Mas os sonhadores, aqueles que têm esperança, são aqueles que vão dar oportunidade de saídas para a nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso lado, porque Deus vai falar e vai agir através de quem? Daquele que está paralisado, com medo, dentro de casa, dentro de um quarto escuro? Não. Daquele que, com esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua a sonhar, independente do que esteja acontecendo em sua vida. É justamente nos tempos de crise aonde os nossos sonhos eles são provados, queridos, e dentro desse momento de adversidade que aquilo que é utopia, ele vai morrendo, ele acaba, ele fica para lá. Mas quando um sonho é verdadeiro, quando um sonho vem de Deus para as nossas vidas, então nós temos a oportunidade de, tendo esse sonho provado, querido, ele ser então lapidado, para que a gente possa chegar aonde Deus ele quer que a gente chegue, aonde ele tem determinado para as nossas vidas, queridos. Por isso que verdadeiramente o tempo de crise é o melhor tempo para você sonhar, queridos, porque dentro desse tempo é onde o seu sonho ele vai ser lapidado. Não abra mão de sonhar, assim como José não abriu mão dos seus sonhos. Ele passou por muitas adversidades. Conheça a história dele. É um momento propício para isso, para a gente conhecer e permitir que o Senhor fale através da sua Bíblia conosco. Então faça isso, conheça essa história. Lá vem o sonhador. Que você seja esse sonhador que nunca abre mão, queridos, dos seus sonhos, do propósito de Deus sobre a sua vida. Saiba que Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para você realizar, e depende dos seus sonhos, depende de você manter a esperança. E dentro da esperança, esse pilar tão importante que visualiza aquilo que nós precisamos é os sonhos. Permita que os seus sonhos sejam então tratados diante de Deus. José ele tinha um sonho, mas para que ele chegasse a realizar esse sonho, ele precisava de algumas ferramentas na sua vida que ele foi aprendendo ao passo que a sua vida ia sendo lapidada. Em momentos difíceis, dentro de uma prisão, sendo acusado injustamente, sendo preso, sendo renegado por seus irmãos, sim, passando por todo esse tipo de sofrimento. Mas lembre-se que nós temos falado muitas vezes aqui, para quem está em Deus, entendeu
a vida do ângulo de visão de Deus e vai entender que o sofrimento nada mais é do que uma ferramenta para que a nossa vida ela melhore, ela passe por uma maturação, a gente alcance a maturidade que Deus tem para as nossas vidas. Mas não desista dos seus sonhos, é tempo de sonhar sim, não é a crise que tem que fazer com que você abra mão dos seus sonhos, muito pelo contrário, é você que tem que falar para a crise que não vai abrir mão de nada daquilo que Deus acrescentou em sua vida. Não abra mão, querido, dos seus sonhos, não abra mão daquilo que Deus tem colocado em sua vida. Permita que esse momento ele sirva para você lapidar aquilo que Deus tem colocado diante de você e se levante para você lutar por aquilo que você quer, por aquilo que Deus tem colocado em sua vida, por algo melhor para você e para a sua família, para as pessoas que estão ao seu lado. Não desista de nada de que Deus te prometeu. Se baseie naquilo que Ele falou, nas histórias que estão na Bíblia, nos grandes heróis da fé, no próprio Deus, o nosso Pai Celestial, mas não desista, porque sonhar é uma característica de quem tem esperança, e não perca a sua esperança, não permita que a sua esperança seja roubada nesses dias. Não é com desespero, não é trancado dentro dos quartos, não é abrindo mão de sonhar que nós vamos vencer esse momento de pandemia, esse momento de adversidade, mas é pela fé, é confiando no amor e na bondade do nosso Deus, é com esperança diante dele que a gente vai conseguir vencer, permanecer e sair melhor do que nós começamos dentro dessa crise terrível, e sair melhor para a gente viver todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Lembre-se, quem tem esperança tem um sonho de Deus guardado, e esse sonho precisa ser a motivação para que você continue correndo atrás, se movimentando, levantando, fazendo aquilo que você precisa fazer com excelência e acreditando que Deus, dentro dessa parceria maravilhosa que nós temos com Ele, de pai e filhos, Ele vai fazer a sua parte e abençoar a sua vida. Deus não foi pego de surpresa, Deus não está desesperado no céu, muito pelo contrário, Ele ainda tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e Ele quer que você sonhe para que através de você vidas sejam transformadas e abençoadas. Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.